A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente, mais uma vez, para compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Venho diante de Deus e diante de vocês, em nome de Jesus, trazer uma palavra que se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25 até o versículo de número 35. É uma palavra muito forte, a qual Deus ele falou fortemente ao meu coração. Uma palavra que arde e me faz pensar no quanto Jesus Cristo se importa conosco, com o nosso modo de vida, com o nosso modo de pensar e até mesmo com o nosso modo de agir. Lucas relata em seu evangelho, qual escreveu e leva o seu nome, Lucas, capítulo 14, versículo 25, Lucas relata o seguinte momento: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, verso 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Repara que Lucas ele vai descrever a seguinte situação. Está Jesus caminhando diante de uma multidão. A multidão está vindo após ele. A multidão está seguindo Jesus. Só que chega um determinado momento em que Jesus para. Automaticamente a multidão também para. E Jesus vira, volta-se para a multidão e diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, o que Jesus estava querendo dizer com isso? O que ele estava tentando transmitir para a multidão? Veja que Jesus é muito claro em suas palavras. Veja que Jesus sempre é enfático e direto naquilo que quer transmitir. Jesus observou que existiam muitas pessoas e essas pessoas estavam simplesmente seguindo ele. Ele estava seguindo Jesus, indo de encontro a Jesus, uma grande multidão. Só que ele parou para ensinar a multidão de que, se eles quisessem ser discípulos dele de verdade, deveriam, louvado seja Deus, colocar a sua vida em xeque, seria a palavra. Porque naquele tempo, para um judeu, porque Jesus ele pregou na Judéia, Jesus pregou para os judeus. Então, para um judeu servir Jesus, ser como discípulo de Jesus, e após um culto, uma ministração de Jesus, chegar até a sua casa e em sua casa anunciar para os seus pais, anunciar para a sua esposa, anunciar para o seu esposo,
anunciar para a sua família que a partir daquele momento não seguiria mais as leis de Moisés, mas sim os ensinamentos de Jesus, que para os judeus não era o Cristo, o qual mencionava as Escrituras, e por isso o crucificaram, era um motivo de desafio. Raciocina comigo. Se o filho chegasse na casa de seus pais com a seguinte mensagem: a partir de hoje eu sirvo a Cristo, automaticamente seu pai, sua família, por ser judeu, negariam este filho, rejeitariam ele, ou então o colocaria contra a parede, dizendo: se você continuar servindo a Cristo, ou pronunciando este nome dentro desta casa, você pode ir para a rua. Porque era a lei, eles não estavam acostumados com os ensinamentos de Cristo. Cristo não era mais um profeta, Cristo era o Filho de Deus. Cristo era o próprio Deus, porque João, quando descreve Jesus, ele vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não era um Deus com D minúsculo, mas era Deus. Era o próprio Deus. E esse Jesus veio trazer-nos graça. O que é a graça? Graça é o favor imerecido. Só que neste texto qual nós estamos diante de Lucas chama a atenção e a importância e ênfase que Lucas vai dar nas palavras de Cristo. Porque Jesus ele vai dizer ainda: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que entendo aqui pela graça e misericórdia de Deus, diante deste texto, é que a salvação é de graça. Jesus pagou o preço, ok? Ele morreu na cruz, ok? Só que Jesus está dizendo: se quiser ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo. Tem que negar muitas das vezes aquilo que vai te prender e te impedir de me servir com todo o vigor, em toda a sua plenitude de sua vida. Porque Jesus não quer ninguém em cima do muro, pela metade. Jesus quer nós, não só o nosso coração, mas Jesus quer a nossa vida como um todo. Jesus quer a nossa vida por completo. É por isso que ele diz: se você quiser ser meu discípulo, tem que aborrecer seu pai, sua mãe. Não é que você vai entrar em guerra com seu pai e com a sua mãe, mas é que se a sua mãe, sua esposa, seu pai, alguém vier dizer para você: olha, larga esse Jesus aí, deixa tudo isso aí, porque isso não vale a pena, é você bater no peito e dizer: não vale a pena para você, mas para mim vale muito a pena, e eu decidi servir Jesus. Porque Jesus disse: aquele que quiser vir a mim. Então já abro parênteses para dizer para você que está vendo este vídeo: você não é obrigado. Você não veio para Cristo forçado, você veio com as suas pernas. E se você veio com as suas pernas e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e agora assumiu a identidade de discípulo de Cristo, tenho que te dizer uma coisa: você tem uma cruz para carregar. Era como se Jesus estivesse aqui pré-anunciando que se nós quisermos servir a Ele, ser discípulos dele, deveríamos fazer e passar por tudo aquilo que Ele passou. Então Cristo carregou uma cruz sobre si. A cruz de Cristo, acredite, é muito mais pesada do que aquela que você hoje
carrega em seus lombos, ou diz que carrega em seus lombos. Porque Cristo carregou a cruz com o peso dos meus e os teus pecados. Exatamente. E Ele está dizendo, se quiser vir após mim, tem que aborrecer. Tem que ser diferente. Tem que trazer a sua cruz. Quem sabe a multidão ficou como você agora pensando, como assim? Como é que pode ser isso? E Ele vai te dar o exemplo, Ele vai falar assim, olha, versículo 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Veja que Jesus se preocupa com o modo que as pessoas vão terminar e não como vão começar. Tem muitas pessoas que começam bem, elas vão até a igreja, ouvem a palavra de Deus, se direcionam até a frente, confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, iniciam bem, aonde vão levam o nome de Cristo, só que no meio do caminho eles decidiram parar, abandonaram a fé, porque quem sabe, e eu já conversei com algumas pessoas, elas dizem, olha, no meio do caminho eu vi que aquilo não era para mim. Jesus está preocupado com a forma que você vai terminar, é por isso que ele fala, qual de vós, que querendo edificar uma torre, que significa a palavra edificar, na Bíblia Sagrada, ela vem do original, significa oikodomeu, e significa colocar um tijolo sobre o outro, é um passo de cada vez, é um passo de cada vez. Então Cristo quer que você dê o primeiro passo, segundo passo e continue caminhando, mas antes disso Ele quer que você se assente, faça o cálculo de tudo aquilo que você vai ter que deixar para servir Ele e vá até o final. O que Cristo quer nos mostrar com isso? Quer nos mostrar que o final vale mais do que o começo. Quer nos mostrar que o final é mais importante do que o começo. Tem pessoas que começam tropeçando. Elas aceitam Jesus hoje e vai indo para a igreja, vai se libertando aos poucos e no final se tornam servos de Deus, discípulos de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. São pessoas dignas de ser chamadas de discípulos de Cristo porque levam o nome de Cristo e andam como Cristo andou, vivem o Evangelho de Cristo, que é amor. Jesus ainda vai dizer que se a pessoa iniciar e parar no meio do caminho, servirá para ser escandalizado por outras pessoas que irão zombar dele. Olha lá, começou como crente, mas agora voltou para o mundo, voltou a praticar as mesmas coisas que praticava no passado. Então Jesus não quer que você pare no meio do caminho, Ele quer que você siga até o final. Porque é sempre no final que conseguimos a vitória. Se iniciarmos uma coisa e não a terminamos, gera em nós um sentimento de frustração. E tudo que Jesus quer é que você seja vitorioso e alcance dele as dádivas. Mas para isso, tem que ir até o final. Jesus ainda vai dizer, seguindo o texto de Lucas capítulo 14, agora lendo o versículo de número 31, ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei,
não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele contra 20.000. Então Jesus agora está dando exemplo de guerra, exemplo de rei, e vai trazer dois reis. Um rei está em seu aposento, tranquilo e calmo, mas chega a notícia de que está vindo contra ele um exército com 20.000 soldados, liderado por um rei que está querendo guerra. E este rei agora se move a tomar conselhos para saber se tem condições de vencer este rei com apenas 10.000 soldados. E eu te pergunto, se alguém disser a este rei que está em seu aposento e contra ele está vindo 20.000, disser: olha rei, com 10.000 não temos condições de vencer essa peleja, mas se nós formos com 30, a gente vence tranquilo. Porque Jesus está falando aqui, ninguém entra em uma batalha para perder, ninguém entra em uma luta para cair no chão. Todo mundo que entra numa briga não é para apanhar, não é para perder, não é para sair derrotado, mas para sair vitorioso. Então o que Jesus está falando? Você que iniciou a caminhada comigo, Ele está dizendo: você que quer ser meu discípulo, vai até o final, porque é no final que você vai ter a sua vitória. Mas antes se assenta, cara, veja se você vai ir até o final. Por que ir até o final é importante? É porque Jesus te limpou por fora, Jesus te limpou por dentro. E se você voltar para trás, cumpre-se um provérbio que diz: a porca lavada voltou ao espojadouro de lama. Foi limpo por fora, exteriormente perfeito, discípulo de Cristo, foi limpo por dentro. E o provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Vomitamos aquilo que nos fazemos mal. Cristo limpou nós por dentro, Cristo limpou nós por fora. E se nós voltarmos para trás, no meio do caminho, esse provérbio se cumpre em nossa vida. E aí acabamos negando Cristo e a nossa fé, e perdendo a guerra a qual nós saímos ao encontro. Porque o reino do céu é tomado à força. Estamos em guerra. Estamos em guerra e muitas das vezes você aí, discípulo de Cristo, está brincando. Mas nós estamos em guerra. E Jesus diz: bom é o sal. Mas se o sal, se ele perder, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esta palavra é para você que quer ouvir, que ouça. E você que não quer ouvir, que ouça do mesmo jeito. Jesus nunca escolheu o público para pregar, embora pregasse sempre aos mais humildes, aos desfavorecidos, e eram os que mais davam atenção à sua palavra. Jesus, irmão, Jesus, minha irmã, quer que se assentamos, fazemos as contas, porque Ele mesmo diz que a alma que volta atrás, Deus não tem prazer nela. Guarde esta palavra no seu coração, que Jesus te abençoe, que Jesus te guie e que Jesus te fortaleça. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.